Hoje a gente vai estar encerrando aquela série de ministrações, as 3 ministrações, na verdade, essa é a terceira, falando sobre corações em chamas por Jesus. 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 Nós precisamos estar com o nosso coração em chamas por Jesus, irmão. Amém? Não são por coisas. Coisas são passageiras. Coisas você pode ter hoje, amanhã você perder. Coisas você pode ter hoje e amanhã não ter. Coisas você pode ter hoje, pode ter amanhã. Mas Jesus é sempre eterno. Amém? E para onde a gente vai, a gente não vai levar essas coisas. Senão estar frente a frente com Jesus. Por isso que nosso coração precisa estar aquecido por Jesus. Amém? O que a gente tem visto hoje é muitas profecias se cumprirem. E a gente tem visto aí guerras, a gente tem visto rumores de guerras, a gente tem visto tanta coisa. Mas dentre tudo isso, a gente também tem visto algo que está nas Escrituras. O amor de muitos. Está acontecendo isso ou não? A gente está vendo hoje coisas que parece que a pessoa mata o outro assim, parece que está pisando em cima de uma formiga. Não sente mais nada. A gente fica assim impactado com as situações que estão acontecendo e parece que é tipo assim, vida que segue. Acabou aquilo ali, vida que segue e não foi comigo, então está tudo bem. Só que nós somos a igreja, nós não podemos pensar da mesma forma e nem agir da mesma forma. Nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos orar por Israel, nós precisamos orar pela nossa cidade, nós precisamos orar pelo nosso bairro, nós precisamos orar pelo nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde você está, nós precisamos orar, amém? Mas a gente só consegue fazer isso se a gente tiver com o coração aquecido, irmão. Com o coração cheio de Jesus mesmo, para a gente poder chegar em alguns lugares e alguns lugares serem mudados, o ambiente pela sua presença, amém? A sua presença em alguns lugares precisa mudar o ambiente. A sua presença em algum lugar, em alguns lugares precisa mudar pessoas. Amém? Pessoas podem ser mudadas por aquilo que você carrega. Mas eu preciso estar cheio. Por quê? Porque eu só vou dar o que eu tenho. Se eu não estou cheio de Jesus, não tem como andar. Então assim, seja cheio do Senhor mesmo. Esses domingos nós temos falado sobre isso, irmão. E eu creio que essa palavra ela tem entrado no seu espírito. Eu creio que vai haver uma mudança assim, nossa, a minha, a sua. Nas quartas-feiras aqui, venha para estudar, para você aprender a interpretar texto. Foi tão boa a aula de quarta-feira. O pastor foi com bastante calma explicando. Então o que nós queremos é que você cresça e que você se desenvolva. E só tem uma forma de acessarmos a Jesus. Uma não, né? Mas uma das formas é a palavra. A própria palavra diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Eu gosto de dizer que a gente só desfruta daquilo que a gente sabe. Se a gente não sabe das Escrituras, a gente não vai desfrutar daquilo que a palavra fala, as promessas que estão lá, as promessas que estão para a gente aqui, irmão, na Bíblia. Tem um monte de promessa e tem um monte de crente desanimado, fraco, desistindo de caminhar porque acha que isso é fictício, é uma ficção, que isso não existe. Ei, irmão, esse livro aqui é um livro espiritual, amém? Isso aqui não é um livro de autoajuda, não é um livro de automotivação, é um livro da verdade, que nos leva e que nos muda, que transforma a nossa vida. Já transformou a sua, sim ou não? Está transformando todo dia. Então é isso que a gente precisa, tá bom? Então o coração em chamas por Jesus. Semana retrasada a gente falou. Deixa eu só ver aqui. Semana passada a gente falou o amor que nos encontrou primeiro. E hoje eu quero falar que antes das mãos, nós precisamos dos pés de Jesus. Amém? Nós precisamos estar aos pés de Jesus. Se
tem um lugar bom para estar, é aos pés de Jesus, irmão. Às vezes as pessoas querem tantas outras coisas, buscam tantas outras coisas, esquece de estar aos pés de Jesus. Então eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, para que a gente possa estar com o coração aquecido. Para que a gente possa estar com o coração aquecido, nós precisamos entender, saber algumas coisas, clarear na nossa mente e abrir os nossos olhos espirituais. Porque infelizmente nós temos visto muito cristão está deixando Jesus por outras coisas na terra, porque o coração já está frio. Ele olha, ele diz que eu já vivi isso, eu já senti isso, mas parece que para ele não tem mais nada novo. Mas a palavra do Senhor diz que Ele faz novo todas as coisas, amém? Então assim, cada dia é um dia diferente, cada dia a gente tem experiência diferente, cada dia a gente às vezes vai ler a palavra que a gente já leu 5, 10 vezes, e quando a gente vai ler de novo a gente diz, meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Não sei se você é assim, mas às vezes a gente está lendo, parece que ela salta, né? Ela salta assim, você diz, meu Deus, isso aqui eu nunca tinha entendido isso aqui, mas assim Deus hoje saltou, e salta de uma forma diferente, porque Ele fala com você. Por isso que nós precisamos estar lendo as Escrituras. Por isso que a gente precisa estar orando. E hoje as pessoas têm deixado, não usam mais Bíblia, não lê mais Bíblia, e fica ouvindo pregações no YouTube. E eu vou te dizer, tem umas pregações boas, mas também tem umas pregações completamente cheias de heresia. E quem não conhece as Escrituras, ainda acredita. Então sabe o que é melhor? É você ir para as Escrituras. Sabe o que é melhor? Você estudar. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu falei para o meu pastor que eu queria fazer um seminário, ele disse assim para mim, nada contra fazer um seminário, tá? Mas ele disse assim, rapaz, faça o seguinte, vai estudar a Bíblia. Mergulhe na Bíblia. Pegue dicionário, compre dicionário, traga outros livros e vai estudar a Bíblia. Eu, obediente, fui fazer isso. Eu acho que foi uma das coisas que mais me firmou nos tempos difíceis. Foi meus fundamentos. O que faz com que a casa não caia, não são as paredes fortes, são os fundamentos. Então, se nós tivermos os fundamentos fortes, pode ter certeza que no dia mau, pode vir o vendaval, mas você vai estar firme. Amém? Então eu queria, a gente vai colocar alguns textos aqui, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí seria bom, está em Marcos capítulo 3, versículo 14, a gente vai ler Marcos, João e Gálatas, para que a gente possa entender sobre o que nós estamos falando, primeiro aos pés de Jesus, depois das suas mãos. Marcos capítulo 3, versículo 14. 3:14. Eu vou ler na NBV. Então, ele escolheu 12 deles para estarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12, ele chamou de apóstolo. Quem que escolheu os 12, irmão? Jesus. Amém. Bota em João capítulo 15, versículo 4. Eu quero primeiro fundamentar com alguns versículos para que a gente possa entender. 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei. Existe uma condição para Jesus estar em nós, irmão? Sim ou não? O que é que ele está dizendo aí? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós ou em vocês, pois nenhum ramo pode dar frutos quando está separado da videira. Queria que você olhasse para essa pessoa bonita que está do seu lado e dissesse assim, ó, nenhum ramo pode dar fruto quando não está na videira. E diz para essa pessoa assim, só para ela se lembrar, a videira é Jesus.
nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Versículo 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá. Mas para produzir muitos frutos, eu preciso estar em quem? Não é só numa igreja, amém, irmão? A igreja faz parte, onde a gente se reúne. Mas nós precisamos, se nós queremos ter um coração aquecido, nós precisamos permanecer nele. Esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer. Então lembra essa pessoa de novo aí. Longe dele, meu irmão, você não pode fazer nada. A gente às vezes até quer fazer. E aí tem coisa que a gente faz aí. Depois dá errado, a gente fica assim, mas rapaz, aí começa a culpar, né? Deus, onde é que tu estava? Ele diz assim, você estava onde? E aí comigo você não estava. Você tomou decisão só, você nem conversou comigo, você só fez. Agora que deu errado, tu está perguntando aonde eu estou? Então a gente começa a perceber que ele chama. Cara, a Bíblia é perfeita. Às vezes a gente diz assim, eu não sei por que eu estou com o coração frio, é porque eu não sei por que assim, o evangelho assim não é uma coisa que me apaixona mais, porque talvez você esteja longe dele. Eu já fiz isso até lá na tenda. Uma vez eu tirei um galho de uma árvore e botei no chão. Eu falei assim, vocês acham que esse galho aqui vai viver? Claro que não, irmão. A mesma situação é nossa. Se nós somos os galhos e ele é a videira, nós precisamos estar conectados nele. Mas é em Jesus, irmão, não são em pessoas, não são em coisas, não é o dinheiro, não é um carro, não é uma casa, ainda que você possa ter tudo isso. Mas se você tiver tudo isso e estiver desconectado de Jesus, você não faz nada. Separados de mim, vocês não podem fazer alguma coisa. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele dizendo que estava conversando com um amigo dele, e esse amigo dele já foi um cara muito pobre, e hoje é um cara muito rico, mas muito rico de ter muitas coisas. Ele falou assim, tudo que eu quis realizar na minha vida, eu já realizei. Ele não tem 40 anos de idade, mas ele disse que tudo que ele queria, ele já realizou. Só que ele chegou e disse assim, só que tem uma coisa, eu não sei porquê, eu tenho tudo que eu queria ter, eu tenho dinheiro, mas cara, tem dia que eu estou triste, estou desanimado, sem força para viver. Separados de mim, vocês não podem fazer nada. E às vezes a gente está desse jeito, a gente está desanimado, irmão, e a gente não sabe por quê. Irmão, quando você estiver assim, principalmente quando você estiver assim, corre para os pés de Jesus. Vai lá. Ele é o melhor amigo que não te abandona. Ainda que você tenha abandonado ele, talvez por alguns dias, mas ele é aquele que, quando você chega aos pés dele e começa a falar com ele, ele começa a falar com você. Amém? Então vamos para o outro versículo. João 12, 26. Preste atenção. Se alguém quer me servir, que venha e pois os meus servos devem estar.
Então ele está dizendo aqui, ó. Se alguém quer me servir, que venha e me siga. Pois os meus servos devem estar onde eu estou. Se me servir, oi. Desliga esse aí para mim, por favor. Se me servir, o Pai, quem vai te honrar, irmão? É o pastor William. É o meu chefe na minha empresa. É o meu patrão. É o meu marido. É a minha esposa. Se me servir, o Pai honrará. Irmão, se a gente parasse um pouquinho, quando a gente fosse ler as Escrituras e percebesse, discernisse as verdades que estão aí, a gente não precisava mais nem pregar nada. Só isso aqui a gente fechava a Bíblia e ia para casa. Porque, irmão, é muito forte o que ele está falando aqui. Olha que ele fala lá, vocês são os ramos, eu sou a videira. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto. Se estiverem longe, vocês não vão dar. Aí está dizendo aqui, ó. Ele dá uma condição. Preste atenção que ele dá condição para você. Ele ainda é legal, que ele ainda te explica, ó. Se você quer. Se alguém quer me servir, que venha e me sirva e me siga. Pois os meus servos devem estar onde eu estou. Pronto, ele já te disse onde tu tem que estar. O problema é que a gente quer estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente quer estar no trabalho, a gente quer estar curtindo a vida, a gente quer passear, a gente quer fazer tudo. Devem estar onde eu estou. Aí ele deu uma outra chave. Ele disse assim, ó, quando tu quiser orar, vai orar em secreto. Aí ele disse um lugar. Olha como ele é legal. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala comigo em secreto, que em secreto eu vou falar contigo. O problema, irmão, é que hoje a igreja não tem mais um lugar secreto. Ainda que você diga assim, não, pastor, mas eu oro quando eu estou tomando banho, eu oro quando eu estou lavando a roupa, quando eu estou lavando louça, quando eu estou limpando a casa, quando eu estou dentro do carro, eu também faço isso, irmão. Mas eu estou falando assim, um lugar secreto. Qual é o teu lugar secreto que você tem, que você para um pouquinho para ir buscar ele? Então a gente começa a olhar, aí quando chega aqui no final ele diz assim, ó, se, novamente, lembra do pastor Valdimário? O que ele estava falando quando se repete as coisas? Se, quando se repete muito a palavra, de novo, se me servir. Existe uma condição, se você estiver servindo ele. Não, mas eu estou na igreja. Não, nós não estamos falando de você estar na igreja. Nós estamos falando de você servir. Aí a minha pergunta é para você essa noite. Você tem servido ao Rei dos Reis? Ao Senhor dos Senhores? Como você tem servido Ele? De qualquer jeito? Por quê? Eu já até falei sobre isso. Se você for ter uma reunião com o governador, você não vai de qualquer jeito. Como nós estamos servindo ao nosso Rei? Como nós estamos servindo ao nosso Yeshua? Como nós estamos servindo ao nosso Jesus, irmão? E para finalizar, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Olha Paulo falando aqui, ó. Porque vocês, caros irmãos, receberam o quê? A liberdade. Não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Hoje talvez você saia daqui um pouco confrontado, porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade. Por quê? Porque nós éramos o quê? Presos, irmão. Mas alguém pagou um alto preço por nós, amém? Alguém chegou e disse assim, não, eu vou pagar o preço por ele. Quebra as correntes que está segurando ele e amarrando ele. Não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem. Para amarem e servirem. Para amarem e para servirem.
Você tem amado e tem servido? Para pensar um pouquinho. Você tem amado e tem servido? Irmão, não sei você, mas uma das melhores coisas que tem é amar e cuidar de pessoas, sim ou não? Servir pessoas. Quando você olha para a cara daquela pessoa que você serviu, principalmente quando é uma pessoa que tem necessidades, e você chega junto com ela. Quem já foi fazer missão assim numa cidade no interior? Que você chega num lugar carente, que você olha coisas simples na sua casa, tão simples, tão natural, que você não dá nem valor. E quando você chega no interior desse, que você olha assim, você diz: fala, meu Deus, o povo está fazendo festa, uma alegria por isso aqui. Amar e servir é uma das coisas que a Reconciliar precisa aprofundar. Amar e servir pessoas. Amar e servir pessoas. Amar e servir pessoas. Amar e servir pessoas. Vou ler de novo. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Amém? Então ame e sirva pessoas, ainda que te custe alguma coisa. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar essa noite é chamados para estar com Ele, antes de fazer por Ele. Você tem que entender que você precisa estar primeiro com Ele, do que fazer com Ele, ou fazer para Ele. Primeiro esteja, irmão, com essa pessoa chamada Jesus Cristo. Por quê? Porque quando você sentar com Ele e você começa a estar com Ele, Ele vai te dizer o que você deve fazer, como fazer. Ele dá a estratégia toda, sim ou não? Ele dá as estratégias para a gente, mas você precisa estar com Ele. Às vezes a gente diz assim: poxa, mas isso aqui não deu certo. Você estava com Ele primeiro. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam: pastor, como é que a gente vai fazer isso? Não sei ainda. Humanamente eu saberia fazer. Não é difícil, irmão. Para uma pessoa que tem costume de administrar as coisas, não é difícil você chegar e dizer: não, nós vamos criar isso aqui, vamos fazer assim, assim, assim. E está tudo bem. Mas é isso que Deus quer. Era assim que Ele queria. O plano dele era esse. O projeto dele era esse. Sabe, é isso. Agora assim, ó, quando Ele te der, faça igual Noé. Amém? Deus já deu planos para algumas pessoas aqui. Mas essas pessoas não têm cumprido com o plano que Deus deu. Porque quando Deus dá o plano, irmão, Ele dá até as medidas. Ele é preciso no que Ele fala. Ele não diz assim: faz de qualquer jeito. É assim que você vê alguma vez Deus falando, Jesus falando para fazer de qualquer jeito. Ele diz, Ele desenha, Ele diz como é que tem que ser feito. Vai lá, quando chegar lá do outro lado, vai ter um peixe com a moeda na boca. Tu vai pescar esse peixe e vai trazer para pagar o nosso imposto. Vai lá e pega qualquer peixe. Não, qualquer um tem moeda. Deus é específico. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui hoje. Se Deus já falou com você, um projeto, irmão, faz o projeto conforme Ele falou. Não, mas é porque o brasileiro tem aquele negócio: não, vamos fazer assim, vamos fazer um pouquinho maior. Não, irmão. A arca, Ele deu as medidas, Ele foi preciso nas medidas. 25 de altura, 100 de comprimento, e assim foi. Por favor, se Deus está falando com você esses dias, já tem falado com você, se você parou de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, eu quero dizer para você: volta a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Chamados para estar com Ele, antes de fazer por Ele. A gente leu em Marcos, quando Ele designou os 12 apóstolos para estar com Ele. Não foi para fazer com Ele. Primeiro foi para estar com Ele. Foi chamando cada um: vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos orar. Ele começou a caminhar, Ele começou a treinar aquele povo, aqueles discípulos. Amém? Então você precisa entender que quando a gente quer fazer alguma coisa, primeiro a gente vai para os pés de Jesus e diz: Senhor, como é que o Senhor quer que a gente faça isso? Sabe por que a gente ainda não foi para o interior fazer missão?
E o Senhor ainda não falou qual a cidade que a gente vai. Mas tem necessidade em qualquer lugar que a gente for. Mas eu não quero ir para qualquer lugar. Eu quero ir para o lugar que Deus apontar para a gente. Sabe por quê? Porque quando a gente chegar nesse lugar, a gente vai ser preciso com o que a gente vai fazer lá. Seja com recurso, seja com cesta básica, seja com oração, mas com o que a gente for para lá, a gente vai entregar tudo. Porque a gente pode chegar em um lugar que Deus quer que a gente vá. E Deus, quando chegar lá, diga assim, ó, ora por esse menino aí, ora por essa menina aí que está paralítico. Essa menina pode voltar a andar assim ou não? Então, o melhor é a gente fazer isso. Amém? Jesus chamou primeiro os discípulos para a comunhão, não para o trabalho. Então, o Senhor está nos chamando primeiro para a comunhão. É sentar na mesa com Ele, não é para o trabalho. Pode ter certeza disso. Ainda que a gente vai trabalhar para Ele, primeiro é para a comunhão. As mulheres vão estar aqui sábado, às 15 horas, orando. À noite, às 20 horas, os homens vão estar aqui. Vocês lembram o que é que tem às 20 horas? À noite com o verbo. Amém? Jesus nos chamou primeiro para a comunhão, não foi para a função, irmão. Ainda que possa ter um levita, ainda que possa ter aqui uma ministra, ainda que tenha alguém lá na recepção, Ele quer você primeiro na comunhão, irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dar aqui um feedback para você que está servindo. Você que está servindo na igreja. Você que está servindo na igreja. Quando você estiver na escala para servir aqui, tira um tempo de comunhão com Ele. Não vá só para a praia e volte só na hora de você tomar um banho e se arrumar. Prepare. Tem um tempo de sentar na mesa para ter comunhão. Lembra que eu falei domingo passado? Quando você for tomar café, chama Jesus para sentar na mesa com você. Você vai viver experiências sobrenaturais. A igreja precisa viver isso. A igreja precisa voltar a viver isso. Porque a igreja deixou de viver isso, mas nós precisamos voltar à essência novamente. Amém? Nós precisamos voltar a esse lugar. A intimidade com Cristo é o fundamento de qualquer serviço. Primeiro, a intimidade com Cristo. Isso é os fundamentos para tudo que Deus quer fazer na nossa vida e através de você. Não troque o lugar de estar com Ele pelo cansaço de fazer por Ele. Eu vou repetir para você entender. Não troque o lugar de estar com Ele pelo cansaço de fazer por Ele. Amém? Você lembra de Maria e Marta? Ou Marta e Maria? Que uma estava aos pés e a outra foi trabalhar. Ainda que a gente sabe do papel de cada uma, o quanto foi importante o que Marta fez, também de servir, porque tinha alguém para servir. Mas primeiro, irmão, vai para os pés de Jesus. Primeiro, fica nesse lugar de comunhão com Ele para você entender. Jesus, eu quero comprar isso aqui. Jesus, conversa comigo, fala comigo. Me traz clareza se é o tempo de fazer isso agora, se é de comprar agora, se é isso aqui mesmo, Jesus. Às vezes Jesus quer dar algo melhor para a gente, irmão. Mas a nossa pressa acaba que a gente pegando o resto. Jesus não dá resto para ninguém, irmão. Jesus dá o que é bom. Mas às vezes a nossa afobação é que nós esperamos. Não, eu não vou esperar mais não. Já deu muito tempo, então eu vou fazer logo isso aqui, porque eu já tenho dinheiro para fazer. Eu não dependo mais de Jesus. Porque enfim, eu sei fazer, eu sei onde eu compro, eu tenho dinheiro. Aí Jesus diz assim, mas eu ia te dar de graça, seu besta. O problema é esse. Que às vezes Jesus quer fazer coisas nas nossas vidas, irmão. Ele quer nos dar algumas coisas. Ele quer te dar um presente. Lembra que volta
Eu acho que foi João 12, 26. Marta e Maria, o que é que aconteceu? Ela estava ocupada servindo, Maria estava aos pés. E quando Marta fala para Jesus, irmão, e aí, Senhor, tu não vai falar nada para ela? Ela escolheu a melhor parte. Por que será que ele falou isso? Ela escolheu a melhor parte. Ele estava desmerecendo Marta? Não, irmão. Ele só estava dizendo que tem uma parte melhor. A parte melhor, sabe qual é? Primeiro, adorar Ele. Primeiro é estar aos pés dEle. Primeiro é estar com Ele. Depois a gente pode servir, irmão. E Ele vai estar nos honrando no que a gente está fazendo. Mas a melhor coisa foi que Ele estava dizendo assim, ó, a melhor parte ela escolheu. Eu quero dizer para você essa noite, a melhor parte é estar aos pés de Jesus. Quando a gente está aos pés dEle, irmão, a gente começa a escutar Ele. A gente começa a sentir. Tenho sede de ti. De aprender de ti, que é manso e humilde. Que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Aonde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. O que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Tu sabes tudo que eu não sei. O que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você que está aqui hoje. Eu preciso dizer isso para você. Às vezes o menos com Jesus é mais. Às vezes a gente está fazendo escolhas do nosso desejo, do nosso coração. Mas às vezes o menos com Jesus é mais. Às vezes o menos que a gente ganha se multiplica quando nós estamos com Jesus, quando nós fazemos a escolha que Jesus já fez. Quando fazemos a escolha, não, quando tomamos a decisão que Jesus disse para a gente tomar, ainda que a gente olhe e diga assim, mas é menos, mas o menos com Ele é mais.
Então a gente olha para Marta e Maria, a gente vê o tanto que Maria entendia de estar aos pés de Jesus, porque sabia que ali era o mestre dela, ali ela sabia que ia ter direção, ali ela sabia que era o melhor lugar para ela estar, irmão. Ainda que Marta também estava servindo Jesus, mas ela entendeu, não, primeiro eu vou para os pés de Jesus, depois eu vou servir, mas eu quero ter esse tempo. E às vezes a gente perde essa oportunidade. A gente está numa nação, irmão, que ainda podemos. Mas quando eu falo ainda, é em parte. Porque tem alguns lugares, se você chegar aqui dentro do Brasil hoje, e for pregar o evangelho, você é expulso. Então a gente ainda pode pregar. A gente ainda pode adorar. A gente ainda pode manifestar a glória do Senhor. E nós que somos a igreja, nós precisamos manifestar a glória dele lá fora. Amém? O que você faz para Deus é resultado do tempo que você passa com ele. O que você faz para Deus é resultado do tempo que você passa com ele. Pastor, e se eu não estiver fazendo nada para Deus? Aí você responde para você mesmo. Segundo, a fonte de todo fruto e autoridade é permanecer em Jesus. A fonte de todo fruto e autoridade, a fonte de todo fruto e autoridade é permanecer em Jesus. A gente leu, deixa esse versículo aí. A gente leu em João 15, 4 e 5, não precisa botar. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Porque separado de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está falando tudo aqui para a gente, irmão. Permanece nele, quer dar fruto, permanece nele. Às vezes, infelizmente, a gente tem visto hoje crentes, irmão, que às vezes olha e diz assim: fulano é o homem de Deus, a mulher de Deus. Irmão, ele está conectado à videira? Ele está conectado à videira mesmo? Porque só quem pode produzir frutos é quem está conectado à videira. E infelizmente hoje a gente tem visto muita gente que tem caminhado aí de formas tão ilícitas. Intimidade não é opcional, amém? Queria que você repetisse para essa pessoa que está ao seu lado assim: intimidade não é opcional, é essencial para frutificar. Autoridade no público nasce na comunhão do secreto. Autoridade no público, ela nasce no secreto. Hoje, infelizmente, tem muitos crentes que têm até medo de fazer oração. E agora eu estou falando aqui porque a gente brinca aqui com aquela situação, não. Mas eu estou falando do modo geral, irmão. Às vezes a gente olha crente que não tem autoridade para chegar em alguns lugares e demarcar algumas coisas e chegar em algumas situações e dizer assim: não, eu sou crente aqui e a gente vai orar nesse lugar que sim. Eu já contei aqui, uma vez eu estava lá em Calcaia numa obra lá e um pai de santo começou a rodear dentro de uma não era creche não, era o CSU de lá de Calcaia. E ele começou a rodopiar lá no meio e todo mundo começou a parar. E eu pensei que era confusão, né? O pessoal saindo. O que é isso aí? Não, o pai de santo que está aqui rodeando, não sei mais o que. Eu falei: espera aí, mas rapaz, eu vou para cima. Aí eu fiquei aqui assim, ó, olhando para ele. Ele rodopiava e fazia assim para mim. Eu só assim, ó, olho no olho dele. Mas
Se ele não parar, eu vou botar a mão na cabeça dele aqui. Aí fiquei só olhando, bem sério para ele. Aí ele arrodeava e fazia assim. Aí me olhava e eu só assim. E eu pensava, e assim, só dava eu. Fiquei assim. Aí daqui a pouco ele começou a aliviar, foi parando, sentou na cadeira. Ele está pensando que aqui tu vai fazer ciranda, é? Se aqui eu estou por ali, daqui a pouco, quero água, aí saiu. Não vai assim, irmão. Sabe, nós precisamos, a autoridade que a gente tem em público, ela nasce, sim, é no secreto, é ali a gente orando, é a gente se relacionando, é a gente ouvindo a Deus. Sabe, às vezes a gente vai para um lugar que Deus não mandou a gente ir. E às vezes a gente não vai para o lugar por desobediência a Deus. Deus está dizendo, vai bem ali e fala para aquela pessoa. Vai bem ali e ora por aquela pessoa. Não, Deus, não vou orar não. Aí Deus, vai lá e ora abençoado. Sabe quando você chega num lugar que a pessoa, você ora por uma pessoa, a pessoa diz assim, a pessoa começa a chorar, você diz, ah, meu Deus, será que eu estou falando besteira para essa pessoa? E a pessoa só no final diz assim, é isso mesmo, você foi usado por Deus, eu estava esperando essa resposta. Isso, irmão. Sabe, mas isso, essa autoridade, ela é constituída, é lá no íntimo. Você sabe quem falou com você. Quando você está no lugar que você diz assim, não, eu tenho uma palavra para... É assim, irmão. Sabe, não tem que ter... Quando a gente tem convicção, quem a gente conhece, quem a gente sabe que está falando com a gente não tem preocupação, a gente não tem medo de falar. Deus, é isso aí mesmo. Ó, se der confusão é contigo, não é comigo não. Aí quando a gente chega lá e fala um negócio, aí a gente pensa que vai dar a maior coisa. Aí a pessoa diz, é de Deus isso aí. Aí dá vontade de dizer assim, é de Deus mesmo. Foi ele que falou. Mas aí a gente fica calado. Amém. Então, o que é que acontece? Quando a gente olha, a força do ministério não vem do palco, mas de um altar secreto. Amém. A força não vem de um palco, irmão. Não vem. Tem que vir do secreto. Tem que vir do quarto quando a gente está orando. É quando a gente está dentro do carro, que está chorando dentro do carro, orando ao Senhor. É desses lugares que tem que vir. Você lembra de Sansão? Tinha força, tinha sabedoria, mas na hora que ele se desconectou, foi o que aconteceu? Esse é o problema de muitos crentes. Estão se desconectando da videira verdadeira. E aí está perdendo a força. Tem crente que hoje que está andando se arrastando, irmão. Aí você vai falar com o crente, ele diz assim, estou só misericórdia. Só misericórdia mesmo. Jesus, aquece o nosso coração essa noite, Jesus. Aquece o nosso coração para que o nosso coração ele esteja fortalecido. Aquece o nosso coração, Jesus, para os dias maus. Aquece o nosso coração para a gente poder te ouvir, Jesus. Aquece o nosso coração para a gente ser usado por você, Jesus. Que as nossas mãos possam abençoar pessoas, que a nossa boca possa liberar palavras de vida, Jesus. Que nós possamos ser instrumentos teus em lugares que chegarmos, que o Senhor nos plantar nesses lugares, esses lugares possam gerar vida, Jesus. Em nome de Jesus. Sansão tinha força, tinha dons, mas perdeu a intimidade e acabou fraco. O poder de Sansão, sabe onde é que estava? No relacionamento com o céu. Quando ele perdeu esse relacionamento com o céu e caiu na distração das coisas terrenas, ele perdeu a força dele, perdeu os dons dele. Terceiro, o secreto sustenta o público, como eu falei. Mateus 6,6. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus, ele orava antes? Sim ou não? Ele subia para orar, sendo Jesus, sendo 100% homem, sendo 100% Deus, ele orava. Irmão, confronta essa pessoa que está do seu lado e diz assim, e você tem orado, irmão? A intimidade precede a influência. O quarto secreto é onde somos moldados para servir com verdade.
O quarto secreto é onde somos moldados para servir com verdade. Uma vez eu estava orando no quarto e eu achando que Deus estava se agradando de tudo que eu estava orando. E aí nesse dia Deus falou para mim assim: você é um egoísta. Aí eu falei: isso é o capeta que está falando. Não pode. Eu estou aqui orando espiritual, que eu sou aqui, estou aqui orando e Deus vem dizer que eu sou egoísta. Não, isso é o diabo que está falando. E eu continuei orando. E eu escutei a voz de novo: você é um egoísta. E eu continuei orando. Até a segunda vez eu estava dizendo que era o diabo. Quando foi a terceira vez que ele repetiu, eu falei: não, isso eu tenho certeza, é Deus que está falando. E eu comecei a chorar. Eu falei: Deus, como é que eu sou egoísta? Aonde que eu fui egoísta? E Deus falou assim: quando eu pedi para você algumas coisas, você não me deu. Deus vai pedir coisas para a gente, irmão. Deus vai pedir coisas para a gente. A minha pergunta é: você vai estar preparado para dar para Ele? Porque quando a gente se relaciona com uma pessoa que a gente ama, a gente está disposto a entregar tudo. Mas quando a gente está se relacionando com Jesus, será que a gente ama numa intensidade, numa intimidade, que quando Ele pedir a gente vai entregar tudo para Ele? Jesus, Ele subia e orava de madrugada, irmão, porque Ele sabia que vinha do Pai a revelação. Sabe, quando nós começarmos a orar com mais intimidade, eu tenho certeza absoluta, nós vamos ouvir coisas extraordinárias. E eu creio que o Senhor está falando conosco aqui essa noite. Está falando comigo, está falando com você. Até você sair daqui do culto, Ele vai falar coisas maravilhosas com você. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma conta desse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, num lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Você tem vivido para impressionar as pessoas ou para agradar a Deus? Quando a gente anda com o Senhor, irmãos, até restaurar a nossa alma, Ele faz isso. Até as nossas feridas, Ele cura as nossas feridas. Os nossos traumas, Ele cura. Quando nós andamos com Ele, Ele restaura relacionamentos. Quando nós andamos com Ele, Ele coloca em nós uma palavra de perdão.
quando nos relacionamos com Ele, Ele muda a nossa mente. E quando Ele não nos cura, Ele é tão maravilhoso porque Ele levanta pessoas para nos ajudar. Ele nos coloca em lugares propícios para Deus usar pessoas com as ferramentas que Ele tem dado para curar pessoas. Amém. Servos por amor, não por obrigação. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. Servir por amor, não por obrigação. Quando nós amamos, nós servimos com alegria. Quer ver uma coisa aqui? As mulheres que são casadas aqui, que amam o seu marido, todas amam, claro. Você serve com amor ou não? Seu esposo. Tirando a raiva, né? Tirando a raiva que às vezes o marido faz, né? Mas quando ela serve, serve com amor. Sim ou não? Por quê, irmão? Porque ama. Se nós amamos essa pessoa que está do nosso lado, que às vezes nos faz raiva, imagina Jesus, irmão. Esse é que nós deveríamos servir com muita alegria, com gratidão, dizer assim, eu vou, eu faço, eu quero. Quanto é, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer. É assim, irmão. Amém? O verdadeiro servo entende que servir é honra, não peso. Diz para essa pessoa que está do seu lado assim, bem bonita, dizendo assim, ó, servir não é peso, irmão. É honra. Você sabe o que é que você foi escolhido por Deus para servir? Quantas pessoas que estão aí, irmão, eu não sei você, mas quando eu era do mundo, eu fiz tanta coisa errada. Servia Satanás de várias formas. Aí quando a gente chega, que a gente conhece a verdade, e a verdade nos liberta, aí a gente não quer mais servir. Ai, meu joelho. É porque está arranhado aqui, aí a calça fica só em cima. É o tal do beach tênis, aí está aqui, hoje ele foi numa pedra. Mas quando a gente se converte, parece que a gente não quer mais fazer com a intensidade que a gente fazia no mundo. Quer ver uma coisa? Eu, né? Falar de mim. Eu ia para a festa de carnaval, virava à noite, ficava feito bicho. Ia para os forró, chegava às 10 da noite, chegava em casa às 5 da manhã. Aí quando chega na igreja, irmão, vamos para uma vigília. Aí o irmão fica logo, que horas termina, pastor? Dá vontade de dar uma resposta, mas aí eu me contenho. Irmão, vamos fazer isso aqui. Pastor, estou muito cansado. Aí olha assim. Irmãos, você pode fazer uma visita na casa do irmão, não tem um tempo. Aí eu olho assim, tá bom. Então assim, irmão, a gente quando serve, pode vir, o pessoal do voo pode vir para cá. Quando a gente serve, irmão, a gente tem que servir por honra. Não é por obrigação. Você foi escolhido, você foi escolhida por Deus. Ele te tirou de um lugar, te colocou em outro e disse assim, ei filha minha, ei filho meu, você agora vai me servir. É para ser, irmão. É para a gente poder dizer assim, ó, eu, batendo no peito assim, ó, eu fui escolhido pelo papai para servir. Isso para mim é honra. A gente olha as pessoas aí fora, irmão, servindo tantas outras coisas, entidades, religiões, seitas, e serve com compromisso. E às vezes a gente dentro da igreja não tem esse amor que é para ter, que Ele já nos resgatou, pagou um alto preço por nós, nos tirou de um lugar, nos levou para outro, nos limpou, nos deu vestes novas, nos botou anel no dedo, botou sandália nos pés, e às vezes a gente ainda está botando dificuldade. Isso é honra, não é por necessidade. Ai meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui porque eu sou obrigado. Não, não é obrigação, irmão, é honra. Por isso que às vezes eu fico cansado. Às vezes eu vou pregar sexta-feira num lugar, vou pregar no sábado em outro lugar, vou pregar no domingo aqui na igreja. E às vezes, dia de segunda-feira, né? Segunda-feira a gente foi pregar lá na praia de... Na praia não, praia de Iracema, né? Na Ponta dos Ingleses. Aí,
Aí botaram a gente no lugar lá. Aí tinha o pessoal tomando banho assim. Aí fizeram uma fogueira lá, os casais. E eu, Jesus, onde é que tu bota a gente? Tem hora que a gente bota em cada lugar. A gente olha cada coisa naquela praia, né? Diga, Jesus, mas amém. Tu botou a gente aqui, é porque é aqui que a gente vai falar. E amém por isso. Amém? Então sirva porque você ama Jesus, não porque precisa preencher um cargo, tá bom? Um dia uma pessoa chegou para mim, não, pastor, porque eu vou ficar aqui porque está precisando. Não, irmão, eu não quero ninguém para estar tampando buraco. Eu quero que você sirva por amor a Deus. Você ama Jesus? Ama. Tem um dom para fazer isso? Pois faça você. Deixa eu dizer para você que é dessa casa, filho dessa casa, você que tem dons. Quando você olha alguma coisa que você diz assim, estava precisando fazer isso. A igreja precisa fazer, o pastor deveria fazer isso. Aí você diz assim, ó, bate assim no peito de você, o filho da casa aqui, bate assim no peito, bate assim. Até uns ali que cruzaram foi o braço. Descruza o braço, irmã, vigia, irmã. Bate assim no peitinho, assim, ó. Eu sou filho dessa casa e Deus me deu dons. E quando eu olhar alguma coisa que está precisando fazer, eu vou dizer para o pastor assim, eu faço, pastor. Amém? Glória a Deus. Cadê o resto do pessoal? Não veio, não? Arrebataram o pessoal, foi? Amém? Você vê que quando a pessoa tem uma intenção, o menos com Deus, né? Botar em prática aqui é. Você vê que Jacó, irmão, por causa de um propósito, ele serviu por 14 anos, porque ele queria uma mulher específica. Ele disse, não, é só 7, não, agora eu tenho que servir mais 7, vou servir mais 7. Ei, irmão, a gente já tem a causa, o motivo, é Jesus, amém? É por Jesus. Imagina a igreja com todos os dons que a gente recebeu do Senhor, a gente colocando isso em prática dentro de um ministério. O quanto a gente não pode fazer. Imagina uma live dessa, que alguém se propôs em resolver essa situação e botar para funcionar, e tem pessoas ali atrás que estão aqui, ó, lá por trás do computador, para que essa live não, perdão, para que esse vídeo, essa pregação, essa live, possa funcionar. Porém, depois vem o Gabriel, organiza com o pessoal da comunicação, aí joga no YouTube. Aí imagina assim, quantas pessoas podem ser alcançadas por uma palavra dessa? Em quantos lugares do mundo essa palavra pode chegar, porque alguém que tem dons e talentos se manifestou dizendo assim, eu vou fazer isso aqui acontecer. Imagina se a gente faz isso, irmão, aí fora. Com os dons que a gente tem, a gente pode alcançar tanta gente. Tantas pessoas podem ser alcançadas por Jesus, pela sua vida. Isso é um coração aquecido, é olhar para uma pessoa lá fora e dizer assim, cara, eu já fui alcançado, Deus está mudando a minha vida, mas eu preciso também ajudar outras pessoas a serem alcançadas. Amém? Seu serviço é movido pelo amor ou pela obrigação? Queria te convidar a ficar de pé. Liberte para amar e servir. Liberdade cristã não é egoísmo, é entrega. O verdadeiro líder é aquele que se coloca aos pés dos outros. Esse é o verdadeiro líder. Que se coloca primeiramente aos pés de Jesus e diz, Jesus, o que tu quer que eu faça? Não o que eu quero, Jesus. Irmão, tem tanta coisa que eu tenho vontade de fazer e não faço. Que eu saberia até fazer. Não sei se ia dar certo. Não sei se ia funcionar, mas eu sei que dava para fazer. Dava para começar. Mas eu não quero fazer. Deus não falou comigo. Às vezes eu digo assim, Senhor, tu tá judiando de mim, que tu não fala, eu te pergunto, tu não fala nada. Eu também vou ficar calado, eu vou ficar quieto aqui, eu não vou fazer. Porque depois a pé é grande. Como diz o Luiz Hermínio, ele diz assim, ó, a conta que Deus manda você fazer, Ele paga. Mas a conta que você faz, Ele não mandou você pagar, não mandou você fazer, quem paga é você.
Então é preferível ficar quieto. Então se tem coisas que é melhor a gente ficar quieto. Amém? E por último, serviço alegre e adoração sincera. O serviço alegre é uma adoração sincera, irmão. Quando você está fazendo ali com alegria, quando você faz aquilo com felicidade. Se for para limpar um chão, está com alegria. Se for para organizar outra coisa, está com alegria. Se for para pintar uma parede, está com alegria. Se for para servir lá fora, está com alegria. Se for para cuidar de uma pessoa, tinha a Eveline, né? A Eveline que gosta. Era a Eveline. Ela gosta muito de tratar as pessoas que estão com ferida, né? A gente foi naquele dia lá na Praça do Messejano, tinha umas pessoas lá. Ela fez a gente comprar curativo, fez a gente comprar um monte de coisa para poder fazer os curativos do pessoal lá, e o negócio estava feio. Pastor, pode me dar, pastor. Compre as coisas lá que eu vou lá e faço os curativos. Tu tem certeza que tu vai fazer isso? Cada um tem um